Isso. Boa noite, então, para todas vocês, né? Essa é a segunda atividade do encontro sobre pesquisa em educação, escrita acadêmica, tá? E hoje a gente tem como objetivo conversar um pouco a respeito, não é? O professor Cláudio está chegando aí, nós já estamos começando, tá, Cláudio? Conversar um pouco sobre a escrita acadêmica com estudantes do mestrado, não é? A gente já está com a Tiele aí junto conosco, não é? A gente também vai contar, acho que a Michele também já entrou, isso, estou vendo aqui. Nayara também já está aí. Boa noite a todos. E a Nayara também, está todo mundo aí, não é? E boa noite, Cláudio, boa noite para vocês. Boa noite, Elaine. Isso, eu vou deixar um espaço, então, para que vocês possam se apresentar, tá bem? E aí a gente continua a conversa, que eu acho que vai ficar bem bacana, não é? E eu penso que hoje a gente tem algumas pessoas que não estiveram no primeiro encontro, Cláudio. Às vezes cabe, né, a gente fazer aí uma breve apresentação, né, para a gente poder só garantir. Então, quem não me conhece, eu sou Elaine, né, trabalho no Departamento de Educação, e nesse semestre eu estou trabalhando com a disciplina de pesquisa em educação, que é uma disciplina oferecida para todas as licenciaturas, a disciplina de escrita acadêmica, que é uma eletiva do curso de pedagogia, e ainda trabalho com a disciplina de metodologia do ensino de história e geografia, tá? Eu quero já, desde antemão, agradecer a presença das suas orientandas, Cláudio, e também agradecer a você pela nossa parceria. Eu acho que é muito bacana essas oportunidades que a gente tem de fazer atividades juntas, de trocar ideias, né? É isso. Boa noite para quem chegou aí e vamos começando. Boa noite, gente. Novamente um prazer, viu, Elaine? Uhum. Elaine trabalhando com a disciplina de escrita acadêmica, a ideia, né, como a gente falou da outra vez, Elaine, é isso, que a gente discuta aqui alguns princípios. E semana passada a Mirella falou, né, que foi minha orientanda de TCC, agora entrou para o mestrado. Esta semana, né, na ordem, se eu não me engano, de apresentação, vê se eu não estou enganado, gente, é Michele, é isso, Michele? Você é a primeira a falar, não? É a Tiele? A Nayara. Errei tudo. Nayara, depois sou eu e a Michele. Isso, são 3 alunos do mestrado que eu oriento, que estão no segundo ano do mestrado e vão trazer as experiências também na mesma lógica do que é trabalhado lá na escrita acadêmica. Tá? Okay. Uhum. Vai lá, Elaine. Isso. E aí eu vou pedir para as orientadas, então, uma apresentação breve, né, de cada uma de vocês, de onde que vocês estão falando. Eu acho que é importante para nos situar, né, para a gente poder ter essa condição. Bom, meu nome é Nayara, mais uma vez, eu quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Muito bom estar compartilhando, fazer parte da graduação, é um privilégio mesmo. Eu sou de Belo Horizonte, mas hoje moro em Lavras, né? E peguei o mestrado com a oportunidade de melhorar na minha formação docente, né? Sou graduada em pedagogia e agora fazendo mestrado em educação. Nossa linha de pesquisa com o Cláudio é tecnologias na educação, então a gente está pesquisando sobre isso. E é isso, é um privilégio estar aqui com vocês e espero que seja, assim, construtivo, né, de contribuição para todos nós, que é muito bom. Tá bom? Oi, boa noite. Meu nome é Tiele, sou orientanda do Cláudio. A minha linha de pesquisa são políticas públicas para usar as tecnologias na educação. Me formei em Educação Física na UFSJ, moro em Lavras, né, já tem uns 3 anos aí, e é um prazer poder participar dessa disciplina, poder compartilhar um pouco da minha experiência, do conhecimento que eu adquiri, né, com a escrita acadêmica, e é um prazer poder realmente participar da aula.
Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né, compartilhando conhecimento com todos vocês. Eu acredito muito nessas trocas, né, entre a graduação e a pós, e isso traz para a gente, né, para os dois lados, muito conhecimento. Eu sou formada em pedagogia também pela UFSJ, só que eu sou de Lavras. Já atuei na educação infantil, né, porque eu formei em 2012, aí eu atuei por um tempo na educação infantil e vim para o mestrado, né, como um suporte, né, para a carreira, para a formação, que é muito importante. E, mais uma vez, é um prazer e espero que a gente possa ter boas trocas aqui. Meu Deus, né? Então, Nayara, é com você, né? Vamos lá. Exato. Tiele, você vai apresentar para a gente? Então tá bom, pode colocar aí, por favor. Mais uma vez, obrigada, gente. Muito, como a Michelle falou, essa oportunidade de troca é muito gratificante para a gente. É uma experiência incrível. A Tiele vai apresentar aí. A gente vai começando a partir da apresentação para ficar mais fácil, né? Você vai dar uma ilustração. O tema da nossa conversa hoje, né, que é uma conversa, já que é uma conversa, estão todos convidados a levantarem a mão, a participarem, né? A gente sabe que a graduação tem um pouco de dificuldade nisso, mas, gente, é um espaço aberto, então espero que a gente possa contribuir um com os outros aí. Nosso assunto hoje vai ser escrita acadêmica no primeiro ano de mestrado, né, aquele início de mestrado, como é que é esse início, a gente vai falar um pouco disso. Vocês estão vendo aí, não sei se a Andrea falou semana passada, o termo IFESTO, né, que é o nosso grupo de pesquisa, orientado pelo Cláudio, né, é a guarda-chuva de todas as nossas pesquisas, né, então nosso grupo tem esse nome de IFESTO, tá? Pode passar, Tiele. Aí, rapidinho, nossos nomes, né, a Michelle, eu e a Tiele, que somos orientandas que vamos falar hoje, né, e nosso orientador é o professor Cláudio. Pode passar, Tiele. Então, hoje a gente fala sobre texto acadêmico, né, talvez você saiba um pouco sobre isso, talvez não. Aquilo que vocês não sabem vai ser bom para vocês, acredito. Vamos falar um pouco disso no final. Esperamos falar um pouco de técnicas, né? De escrita acadêmica, de leitura de texto acadêmico. Claro que não vamos falar de tudo, porque não tem jeito, não tem como, não tem tempo, né? Vamos falar um pouco sobre leitura, escrita, como fazer ou como não fazer, né? E a gente vai, no final, depois, dar um relato breve da nossa própria experiência, né? Como foi o nosso processo assim, individual e como um grupo também, né? Que acaba que reflete nas duas coisas. Então, vamos falar sobre esses pontos aí básicos, né? O gênero de texto acadêmico, sobre as técnicas, leitura, escrita, como fazer, como não fazer, e um breve relato da nossa própria experiência. Espero que aquilo que vocês já saibam possa acrescentar, e aquilo que vocês não saibam possa começar essa construção sobre texto acadêmico, tá bom? Pode passar, Tiele, obrigada. A gente sabe que gêneros, né, são formas, né, diferentes de texto, né, forma de linguagem, formas de atribuições, formas de abordagem de texto diferentes. A gente sabe que um texto acadêmico é diferente de um texto jornalístico, e que é diferente de um romance, de uma ficção, que é diferente de um texto de um blog, que é diferente de um texto em uma rede social. Né? Então, o texto acadêmico é um gênero específico de texto. Tá? E os textos, como está aí no slide, vocês podem ver que os textos classificados como acadêmicos são produções que estão associadas a alguma investigação científica. Né? O texto acadêmico ele não só parte de uma ideia, né? Ele precisa ser fundamentado, precisa ter uma base científica para ser considerado um texto acadêmico. Tá bom? Nós sabemos aí que na educação básica nós não temos muito contato com gêneros de escrita acadêmica, né? Na educação básica a gente tem mais contato com outros tipos de texto. Na verdade, nós somos alfabetizados, né, e letrados, e tem uma certa deficiência aí na nossa educação básica, mas não significa que a gente não possa compreender melhor sobre os gêneros acadêmicos e os subgêneros acadêmicos. Como está aí no slide, os subgêneros são os resumos, as resenhas, os artigos, os ensaios, tudo isso é subgênero acadêmico, né? O gênero acadêmico é um gênero geral e eles têm alguns subgêneros.
tá bom? Academicamente, a escrita é a parte importante dos trabalhos de graduação, da pós-graduação e, em especial, da docência, né? De certa maneira, é a parte integrante de todas as metodologias de ensino, de pesquisa e de extensão que fazem parte do ensino superior. Quer dizer o que com isso? Quanto mais nós escrevemos, né, é uma parte importante da escrita acadêmica, mais nós fazemos pontes, né, entre o argumento, mais fazemos pontes entre a nossa organização de pensamento, mais fazemos pontes com a nossa leitura. Nós melhoramos a nossa forma de entender o texto. Né? Então, por isso que é importante, academicamente, fazer essa conexão, essa relação constante entre escrita, na verdade, leitura e escrita. Né? Não convém, academicamente, como cientistas, né, a gente só ler ou escrever sem partir de uma leitura. É preciso ter essa relação entre leitura e escrita científica, né? Não partindo das nossas próprias ideias, mas partindo daquilo que já existe, daquilo que já está fundamentado na ciência, no nosso caso aqui, pedagogia, na ciência humana, né? Pode passar. Existem, assim, várias técnicas de leitura e escrita de texto acadêmico, tá? Depois a Michelle vai falar de uma específica, que é mais fácil de trabalhar, a gente aprendeu a trabalhar com ela. Mas por quê? Por que a gente usa técnicas de leitura e escrita acadêmica? Primeiro, que uma técnica nos ajuda a organizar nosso pensamento. E quanto mais pensamentos organizados, melhor o nosso tempo. E, gente, para escrever e ler academicamente, você precisa organizar o seu tempo. Então, essas técnicas nos ajudam nessa organização. Quanto mais organizado nós estivermos, mais tempo para leitura e produção do texto nós teremos. Né? Então, é muito importante a gente determinar uma técnica para a leitura e escrita de um texto acadêmico. Tá bom? Mas, como eu já falei, a gente vai falar de uma técnica específica que nós aprendemos na nossa orientação. Mas eu quero destacar para vocês que existem outras técnicas, mas que é importante definir uma técnica de escrita e leitura acadêmica. Para a organização do tempo, para a organização dos pensamentos, porque nós precisamos entender melhor o texto, e a técnica nos ajuda a entender melhor o texto. Também nós precisamos usar essas técnicas para melhorar a nossa leitura e a nossa escrita. Né? Quando nós estamos fundamentados numa técnica, precisamos nos relacionar melhor com o texto, nos relacionar melhor com a escrita, nós melhoramos academicamente. Por isso que é importante escolher uma técnica específica. Né? Claro que isso é difícil, porque nós precisamos de alguém que nos oriente a fazer isso, alguém que já conheça, né? Mas depois que a gente define essa técnica, conhece uma técnica, fica melhor ler o texto, fica melhor entender o texto, fica melhor escrever sobre o texto e fica melhor, consequentemente, estudar academicamente. Né? Então, as técnicas, elas nos ajudam nisso, elas nos ajudam a entender melhor o texto, ler melhor o texto e a escrever melhor o texto. Portanto, nós somos aperfeiçoados academicamente. Pode passar, Kelly, obrigada. Esse aqui é só um resumo geral, gente. Nós precisamos entender que todo texto acadêmico tem uma estrutura específica. E se nós compreendermos a estrutura de um texto acadêmico, vai ajudar na nossa organização, que vai ajudar no nosso entendimento, que vai ajudar no nosso tempo para leitura e escrita. Tá bom? Isso aqui é só um resumo da estrutura de um texto, tá? Vocês podem achar outros materiais que aprofundam melhor nisso, mas a gente quis fazer uma coisa mais enxuta, mais resumida, mais direcionada, para ficar mais fácil a compreensão, tá? Então, todo texto acadêmico tem um tema principal, que é o assunto do texto. Quando a gente vai ler um texto acadêmico, como a gente falou que para fazer um texto acadêmico a gente tem que partir de outras escritas científicas, nós precisamos identificar qual o tema principal do texto. Do que o texto está falando? Qual é o assunto principal? Isso é muito importante. Logo no início, já saber qual é o assunto. Por quê, gente? Se o tema não tem a ver com a sua pesquisa científica, porque, gente, sem ciência não dá para você falar de tudo. Né? Na verdade, você escolhe um assunto e dentro desse assunto você ainda tem que funilar mais. Né? Então, saber sobre o tema vai te ajudar a organizar aquilo que você vai ler e aquilo que você não vai ler. Tá bom? Então, é importante você pegar um texto acadêmico para a sua pesquisa ou para os seus estudos e saber identificar qual o tema principal.
e se aquele tema vai atender os seus estudos. Se não, deixa de lado e parte para outro texto, tá bom? É muito importante saber o tema principal do texto acadêmico. Outro ponto aí é que cada parágrafo do texto tem um argumento central. Então, texto acadêmico, você definiu o texto, você viu que aquele tema te atende, né? Você viu pelo título, você viu pelo resumo do que está falando. Isso eu quero ler. Aí você vai pegar o texto e vai ver que tem vários parágrafos, né? Todo texto tem parágrafo, então tem vários parágrafos. Nós precisamos entender que no texto acadêmico, cada parágrafo tem um argumento central. Todo parágrafo tem que ter um argumento central e outros argumentos periféricos, né? E é importante você entender em cada parágrafo qual que é o argumento central, qual que é a ideia central daquele parágrafo, o que ele está falando. Né? Depois que você conhecer o tema geral do texto, cada parágrafo, qual que é a ideia central daquele parágrafo, qual que é o argumento central, o que o escritor quis dizer naquele parágrafo. Tá? Então é importante você identificar qual é a ideia central de cada parágrafo, para você entender a estrutura geral do texto. Né? Você vai ver, fazendo isso, que todo argumento ele precisa começar e terminar em si mesmo. Quer dizer que você não pode começar um parágrafo com uma ideia central e depois mudar de assunto ou mudar de pensamento no mesmo parágrafo. Ou render demais o assunto e não chegar a nenhuma conclusão específica no próprio parágrafo. Né? Você precisa ver a estrutura do texto, se naquele parágrafo, né, se ele começa a ideia e se ele termina a ideia naquele parágrafo. Né? Ele começa e ele termina. Ele tem uma ideia principal e ele tem as ideias periféricas que completam a principal. Então, o texto tem o tema principal, depois tem os parágrafos, e cada parágrafo tem o seu assunto principal, e nesses parágrafos existe uma hierarquia de importância, né? No texto todo, os parágrafos principais têm uma hierarquia de importância. Qual que é o mais importante? Né? Qual que é o argumento principal aqui do texto? Né? Esse parágrafo aqui fala, por exemplo, no meu caso, né, tecnologia da educação. Esse aqui fala a relação dos alunos com a tecnologia. Esse aqui fala da tecnologia na escola. Então, cada parágrafo, ele precisa ter essa hierarquia de importância, e ele precisa ter esses outros argumentos periféricos que fundamentam, né, que colaboram com o argumento central. Então, olha, veja, estamos com um texto acadêmico. Então, eu preciso olhar o tema, se ele me atende. Se não atender, descarta e pega outro texto. Escolhi um texto, é aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero ler sobre, aquilo que eu quero pesquisar. Então, eu vou ler parágrafo por parágrafo e identificar a ideia principal de cada parágrafo. E saber, entender a linha de pensamento ou argumento que o escritor, ou autor, está querendo com aquele texto. Tá bom? Então, nós precisamos ter esse pensamento de entendimento. Quando a gente pega um texto acadêmico, a gente tenha facilidade em se relacionar com ele. E quanto mais relacionamento nós tivermos com esse texto acadêmico, mais fácil vai ser para a gente produzir o nosso próprio texto. Tá? Então, essa escritura ela é importante para que a gente saiba qual texto usar, qual texto não usar, e como entender aquilo que o autor está falando. Tá bom? Pode passar, Tia. Acho que é a Michele na próxima, né? Olha para mim, Michele. Isso. Sim. Vou passar a palavra para a Michele, gente. Como eu falei anteriormente, nós temos várias técnicas de leitura e escrita de texto acadêmico, e a Michele agora vai falar de uma específica, né, Michele, que a gente aprendeu com o nosso orientador, e espero que possa contribuir com vocês, tá bom? Passo a palavra para você, Michele. Obrigada, Nay. Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, né? Continuando essa ideia, né, do que a Nayara colocou, né, partindo, né, da questão do texto acadêmico, da leitura, da importância de selecionar textos que vão servir ou não para a sua pesquisa, e essa leitura, eu vou passar para um gênero, né, que a gente pode fazer antes, né, de escrever a própria pesquisa, a própria dissertação, no caso, propriamente dito, e que é fundamental para a gente organizar nossas ideias, compreender o assunto, os temas que são abordados nesse assunto, né? Então, antes da gente ir para ela, eu coloquei que é necessário compreender que um texto acadêmico não é uma escrita pessoal,
e sim uma autoria de escrita pessoal feita por terceiros, né? Então, o texto deve transmitir de forma explícita para o leitor a argumentação que o autor do texto quer defender. Então, no nosso, né, nas nossas primeiras escritas, no mestrado, a gente tem que compreender e estar com isso muito bem nítido para nós, né, na nossa cabeça, que o nosso texto não vai ser uma escrita pessoal, não vai ser o que eu acho, o que eu penso sobre determinado tema. Não vai ser uma opinião, né? Vai ser argumentações com base em leituras científicas, com base em quem já estudou o tema, com base em quem escreve, né, há mais tempo sobre o tema. Por isso que essa parte de selecionar bons trabalhos, selecionar bons textos para o nosso início é fundamental. A gente selecionar autores que realmente são bem fundamentados no tema que você... No meu caso, até peço desculpa, eu não apresentei o meu tema, né, de pesquisa, eu trabalho com a questão de educação e neurociência, e sobre orientação com o Cláudio. Então, quando a gente procura pesquisa, né, no meu caso, sobre esse tema, eu tenho que ter bem fundamentado que autores que trabalham com esse tema vão ser o meu parâmetro. Eu não posso, em nenhum momento, colocar achismos ou opiniões no meu texto. Pode passar, Cheio. E aí a gente vai começar a falar, como o tema da nossa apresentação hoje é a escrita acadêmica no primeiro ano do mestrado, e nós três, ao planejarmos esse encontro, a gente chegou à conclusão que as resenhas foi um processo inicial e uma etapa fundamental para a gente iniciar o nosso processo no mestrado. Nós selecionamos textos, né, a partir dos nossos temas, né, cada uma de nós aqui trabalha um tema diferente, nós selecionamos esses textos, e a partir daí a gente começou a resenhar todos esses textos, criar mesmo um banco de dados com várias resenhas dos textos que a gente selecionou. Então, nós consideramos que é uma etapa fundamental para o primeiro ano do mestrado, para a organização mesmo do nosso trabalho, das próximas etapas que a gente vai passar. Então, essas resenhas foi muito importante. Por isso, a gente vai falar um pouco da resenha, né? Como que a gente faz e constrói a resenha. Então, aí, a partir da leitura do texto, nós escolhemos um texto, e aí a gente lê esse texto, né? E nesse texto, a primeira coisa na resenha, a primeira coisa que a gente coloca é o cabeçalho, a referência, né? Seguindo as normas da BNT. E isso é muito importante, a gente não pode esquecer de referenciar essa resenha, porque com o passar do tempo a gente vai buscar por essas resenhas, e isso na dissertação vai ser fundamental pelas citações que a gente vai fazer a partir desses trabalhos. E aí, depois desse cabeçalho, a gente faz o texto, a resenha, né, com no mínimo 3 parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu vou falar um pouco desse processo mais para frente. E aí, depois, a gente, nessa resenha também, nós temos que produzir os argumentos centrais com nossas palavras, e ao final de cada parágrafo a gente citar o autor do texto, né, sobrenome e data. Então, no geral, esse é o processo da escrita da resenha, né, que nós seguimos na escrita. Pode passar, Xene. E aí eu trouxe um pouco para a gente a questão da estrutura da resenha, né? A questão da introdução, do desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, geralmente a gente faz um parágrafo para o tema e justificativa do texto, e um parágrafo para o objetivo, pergunta e hipótese do texto que a gente está estudando, do texto que a gente está resenhando. E aí, no desenvolvimento,
1 a 2 parágrafos para o referencial teórico, metodológico que o texto está tratando, e 2 a 3 parágrafos para argumentos analíticos do texto. A gente vai fazer uma análise, né, desse texto. E a conclusão é um parágrafo para argumentos conclusivos. Então, a gente vai começar esse processo de escrita do texto acadêmico com as resenhas de cada texto, de cada artigo científico que a gente selecionou. Então, a Nay trouxe essa questão dos textos acadêmicos, depois a leitura, a gente vai focar em cada texto, resenhando e organizando um banco de dados mesmo com essa resenha, com essa estrutura, para facilitar muito depois o processo da escrita da dissertação no decorrer da pesquisa. Pode passar, Kelly. E aí, agora eu passo para a Kelly, que ela vai exemplificar um pouco de como que foi esse processo para nós. Boa noite. Como eu vou estar apresentando, então eu não vou conseguir ver se alguém fizer alguma pergunta. Podem abrir o microfone, tá? Se quiserem perguntar alguma questão que eu estiver apresentando lá. Então, eu estou trazendo mais a parte prática, realmente, da escrita acadêmica, erros que nós cometemos. Esses são trechos de textos tirados da escrita da Michele, minha, da Nayara, com correções do nosso orientador Cláudio, e que realmente são erros que a gente comete e que, às vezes, na escrita, a gente acaba opinando sobre um assunto, sobre o que a gente está pesquisando, que realmente não é uma coisa que não deve ser feita, né? A gente realmente tem que discutir em cima de um referencial. Por exemplo, esse primeiro exemplo mostra que ela fala, graças a esses estudos, é possível saber que o cérebro tem várias etapas de desenvolvimento. Então, o orientador colocou embaixo, cite aqui de qual obra você buscou essa classificação. Porque ela falou sobre os estudos, mas ela não falou quais estudos e o que realmente esses estudos falam. Então, quando a gente se refere a um estudo, um artigo, uma escrita, a gente tem que referenciá-lo, tem que apresentar realmente os dados, o que foi falado, para poder discorrer sobre. Então, a gente não pode simplesmente citar um estudo sem colocar todo o seu conteúdo. Kelly. Oi. E aí a gente parte daquilo que a Michele falou, né? A importância de fazer a resenha já com referência. Porque a gente vai lá naquela referência, vai pegar e colocar nessa parte do texto. Sim, porque isso ajuda muito na nossa prática. Porque, às vezes, a gente vai pegar um artigo, a gente ainda vai colocar toda a referência, vai saber ainda de onde a gente tirou aquele trecho. Então, quando a gente faz a resenha já com a referência, isso já ajuda a gente na escrita do texto. Isso ajuda também, porque por mais que, assim, como a gente lê muito sobre determinado assunto no processo de pesquisa, às vezes alguns conceitos já estão claros, né, para nós. E aí a gente comete, graças a esses estudos, assim, no caso, para mim, que estou lendo, né, para eu que estou lendo, que estou estudando, para mim vai estar claro, né, que o cérebro vai ter várias etapas do desenvolvimento, mas e para o leitor? Né? E isso para a gente, por isso que a resenha é tão fundamental nesse processo. Elaine, desculpa. Sim, não, sem problema. E o que a gente percebe na hora que a gente vai escrevendo, né? Às vezes esses espaços nos quais a gente cometeu esse lapso, né? Deixou de escrever, é onde o orientador pode entrar, favorecendo essa qualificação da escrita, não é? E aqui é muito comum a gente fazer isso, porque na cabeça da gente, as leituras que a gente já fez, parece que a coisa é algo que todo mundo sabe do que a gente está falando, não é? Então, é um exemplo muito bacana que vocês trouxeram, é um exemplo que a gente vai percebendo isso no dia a dia. E à medida que a gente lê e relê as nossas próprias produções, não é? Porque quando a Nayara estava falando, ela estava falando do exercício de leitura e o exercício de escrita. Então, a gente não consegue
escrever dentro de um gênero acadêmico se você não fizer leituras e esses exercícios de leitura que existem. E quando vocês mostram a resenha, não é, e trazem a primeira parte da resenha, que é a referência completa desse material, isso já vai favorecer o trabalho de forma muito intensificada, porque a gente não perde trechos por não ter a autoria, não é? A gente não perde também as leituras que foram feitas. Tem hora que eu fico observando, principalmente na graduação, quando a gente não tem ainda esse exercício de leitura, às vezes passam vários textos na nossa mão e a gente perde esses textos porque a gente não fez uma sistematização deles, não é? E a gente hoje, com as tecnologias, a gente pode fazer já digitado esse material, não é? Onde você faz buscas, não é? Isso fica muito rápido para a gente, não é? Fica muito bom, não é? É verdade. E tem até um artigo escrito pelo Cláudio, né, que apresenta os 4 passos para a organização da escrita acadêmica, e um dos passos realmente fala sobre o refinamento da nossa escrita, a gente desligar dessa escrita e depois ler em voz alta para a gente realmente ver se ela está compreensível, se ela está linear. Então, a gente tem que ter um momento de desligamento da nossa escrita mesmo, para poder voltar e entender realmente se ela está compreensível, se ela está bem escrita, se ela está linear, se ela está bem organizada. Sim. O Tiele, a Samantha, ela escreveu aqui no chat que ela está achando muito interessante as explicações e se vocês podem compartilhar os slides. Claro, Samantha. E, Samantha, a gente também está gravando, viu? Nós estamos gravando e é possível, né, da gente disponibilizar. E aí os slides vocês veem, tá, meninas? Se vocês pensarem em disponibilizar. Tá? Tá ótimo, que bom que estão gostando, e eu acho que assim, como a gente está dando exemplo, vocês podem até abrir também o microfone e falar sobre algum erro, algum problema que vocês tiveram no escrito, que vocês identificaram, um orientador, um professor identificou, porque realmente é importante a gente entender um pouco do que a gente não pode fazer, né, os erros que a gente geralmente comete. Aqui um outro exemplo de uma escrita em relação a generalizar, por exemplo, a partir dessa contextualização, é notável que não é possível mais se dedicar apenas à pedagogia para resolver os problemas da sala de aula infantil, sobretudo. Sobre o cérebro, principalmente da criança em idade de educação básica, recebeu muitas contribuições das neurociências, sobre o enfoque dos esclarecimentos, e aí ela discorre sobre o texto. E no final, o orientador colocou para ela ter cuidado com esses juízos de valores, que tem nesses trechos que ele colocou em amarelo, né, porque realmente a gente tem que ter cuidado sobre a nossa opinião, que, por exemplo, ela colocou, é notável, mas é notável onde? Qual estudo está mostrando que isso é notável? Como que realmente a gente pode referenciar, né, a gente tem que trazer um referencial para mostrar todo aquele contexto, aquele conceito, então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente escreve também, para não julgar, não ser uma forma de julgamento, né? Então, assim como ele colocou, não é papel do pesquisador falar para as práticas docentes o que é melhor, é o nosso papel mostrarmos as evidências disso. Então, através dos estudos, através de artigos e do que a gente realmente pesquisar, a gente trazer o referencial que possa mostrar evidências de que isso realmente aconteça, que é uma afirmativa, né? Sim. Às vezes a gente fica muito empolgado, né, com a pesquisa que a gente faz, e a gente ama, né, o tema que a gente está desenvolvendo, e aí a gente acha que é importante, que é notável, que é imprescindível, né? A gente vai pôr esse tipo de palavra que pesa muito e mostra um juízo de valor que não cabe ali, né?
Sim, a Com gente não cuidado. consegue observar no momento que a gente está escrevendo realmente o peso dessa palavra, né? E Uhum, a gente tem que começar realmente a ponderar e saber que a escrita não é nossa, de certa forma. A gente tem que sempre trazer um referencial e discorrer sobre esse referencial, mas que a escrita não é nossa, né? As falas são de uhum, outros. isso mesmo. Outras partes também de texto, por exemplo, a computação é ciência, pois é um conhecimento sistemático e ela vai discorrendo, mas não tem nenhum referencial. Aí ele colocou, além da argumentação ser muito duvidosa, será necessário trazer autores consistentes. Então, quando você faz uma afirmação, você tem que realmente trazer autores que discorrem sobre aquela afirmação, que realmente falem sobre aquela questão e que você possa depois discutir sobre a fala do autor, né, sobre aquela citação do autor. E a gente tem que ter cuidado com afirmações no texto, né? Então, aí ela coloca depois alguns argumentos e ele pergunta de onde saíram esses argumentos. Então, mais uma questão do referencial. Cada parte do nosso texto tem que ter um referencial e a gente realmente falar sobre esse trecho referenciado, né? Embaixo também, né, tem em qual obra estão esses argumentos, ela discorreu também, certamente ela tirou de obras, ela tirou de algum artigo, mas nós temos que referenciar, né, o autor, para que todos saibam de onde foi tirada aquela ideia. Porque mesmo que a gente leia, a gente saiba sobre, a gente tem que referenciar. Aquela fala é de algum autor, então a gente tem que referenciá-lo. Tiene, Sim. só porque eu tô vendo que você colocou aí, tá aí em vermelho, né? Por Uhum. quê? Porque ficou a setinha aí, né? É de suma importância, juízo Uhum. de valor de novo. Isso. E nessa parte do qual é a obra, qual a obra, porque eu cito, esse texto é meu, eu cito o autor, mas eu não cito qual obra, porque os autores têm várias obras, né? Então, em qual obra ele falou isso? Né? Então, Uhum. é realmente importante referenciar, porque é a indicação, né, científica do texto. E assim, ao referenciar, né, Nayara, como você está colocando, qual obra, né, e isso está dentro do processo de citação, né, quando você põe o ano, né, você já está dizendo que obra que é, né, você está dizendo se o autor tem mais de uma produção, né, mais de uma publicação no mesmo ano, tem letra A, B, C, né, para isso, Uhum. né? E você também, mesmo parafraseando, você tem ali aquela indicação, né? Foi feita, igual quando você cita aqui no porquê, você está citando a Sociedade Brasileira, né? De computação, pelo que eu estou vendo, né? E às vezes é um site de busca, né? Às vezes a gente comete isso, né? Foi encontrado em tal lugar, né? Mas esse tal lugar não é a fonte de origem, né? No meio eletrônico, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fonte de origem, né? Para não citar espaços, né? E nem autores que não estão aí de acordo com o processo de escrita. O que a gente percebe, né? Principalmente com esse slide que vocês estão mostrando, é o cuidado, né? O cuidado com essa escrita. Então, não é algo que é feito de uma noite para outra, né? Não é assim que funciona, a gente sabe, né? Então, você precisa dedicar um pouco mais de tempo, igual como a Thierry colocou, se afastar do texto um pouquinho, reescrever novamente, né? E, às vezes, a gente está num processo de entrega de trabalhos no qual a gente trata a escrita acadêmica de forma muito ainda incipiente. A gente entrega um trabalho que não tem esse cuidado, né? Não tem esse rigor. E cada vez que a gente vai progredindo na vida acadêmica, essa exigência ela vai se concretizando, né? Vai caminhando para as normas da ABNT e vai caminhando também para o rigor da escrita acadêmica, não é? Sim, é verdade. Nesse outro exemplo que a gente traz,
é relacionado a também essa questão do tom moralista, e é um trecho que, por exemplo, eu tirei da BNCC, mas que eu não referenciei e que eu trouxe com as minhas palavras. Então, realmente, a gente deve saber lidar até a forma com que a gente utiliza aquela fonte que a gente leu. Então, assim como ele colocou, além de, por exemplo, nesse trecho, além disso, surgiu uma preocupação em ensinar os alunos a serem críticos com as informações obtidas com o apoio das tecnologias. Devem saber compreender e verificar a veracidade do que está lendo para se tornarem seres mais conscientes das informações absorvidas e multiplicadas. Então, segundo o nosso orientador, não é bom a gente realmente, para pesquisa, a gente colocar como moralista na análise, e principalmente a gente tem que referenciar para a gente poder falar sobre, a gente não pode simplesmente discorrer sobre um assunto, né, e escrever a nossa opinião sobre. Essa é outra parte realmente que é complicada, é a gente conseguir fazer um ligamento entre um parágrafo e outro, realmente ele ser linear, ele com um parágrafo conversar com o outro. Então, nesse, por exemplo, ele colocou que de repente você começa a falar da alfabetização, tá? Em um assunto, de repente você corta e já começa a falar do outro. Então, é preciso fazer uma ponte entre um parágrafo e outro para o texto ficar linear, o texto ficar mais coerente, né? A escrita ficar mais coerente, os artigos conversarem entre si. E agora nós vamos para os relatos de experiência, sobre a nossa experiência, um pouco da nossa formação inicial, o que ela trouxe para o mestrado e a nossa experiência realmente nesse início do mestrado até agora. Eu vou tentar falar de uma forma bem sucinta aqui, na questão desse relato pessoal. Para mim, né, eu formei em início de 2013, né, pela UFSJ, e eu fiquei meio que alguns anos parada, fora, né, do ambiente acadêmico. Mas na minha graduação eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui bolsista por 2 anos, né, e isso contribuiu muito para que eu pudesse até escrever meu pré-projeto, né, para o mestrado, porque hoje eu vejo a iniciação científica como uma etapa muito boa para quem realmente quer ir para o ramo da pesquisa, né, para a pesquisa. Ela me ajudou, não era a área que hoje eu estou no mestrado, na época eu era bolsista na área de História da Educação. O meu projeto, na época, eu fazia pesquisas em arquivos, né, fazia análise de documentos históricos, e a leitura, eu tive que fazer curso para ler documentos do século XIX, século XVIII, e isso me ajudou muito, até para eu escrever, para eu fazer textos, e depois, ao final, eu tinha que apresentar um relatório, né, no caso, para a FAPEMIG na época, e até a própria escrita, né, eu ler esses documentos, analisar. A minha orientadora da época, ela também pegava muito nesses detalhes de texto, assim como esses exemplos que a gente viu dos nossos textos, né, sobre a orientação do Cláudio. Ele lê, faz correções. A minha orientadora da época também era assim, de ler, fazer perguntas, argumentar, né, o que eu escrevia, e isso me ajudou muito. E outro ponto que a gente também conversa para planejar essa reunião, e acho que foi um ponto comum, né, de todas nós, que ajudou muito, são disciplinas, né, como essas que vocês estão tendo agora, da questão de metodologia, a questão da escrita acadêmica. No primeiro ano do mestrado, eles disponibilizam as disciplinas que a gente pode matricular, e alguns a gente escolhe, né, sob orientação do nosso orientador, a gente faz a seleção daquelas disciplinas que a gente vai matricular. E uma disciplina que foi essencial foi no primeiro semestre de metodologia científica, para todas nós, né, e é uma disciplina que hoje a gente acha que podia ter um início lá no primeiro semestre, mas ela, sei lá,
no segundo ano do mestrado, a gente considera importante também se tivesse essa continuidade, né? Depois do projeto mais consolidado. Porque no primeiro semestre, a gente não tem por mais que a gente entre no mestrado com pré-projeto, em muitos casos, a maioria, né, muda muito a partir do que a gente escreveu para a seleção e do que a gente realmente vai tratar. Então, no primeiro semestre, a gente fez essa disciplina de metodologia científica, a gente já começou a construir um novo projeto nessa disciplina, com estudar o que é problema de pesquisa, como que escrever objetivos, né, na pesquisa, os específicos e o geral. E isso ajudou muito, até porque, igual no meu caso, eu tinha alguns anos fora, né, da academia. Então, essa disciplina, e na graduação, eu também considero importante disciplinas como essa, que a gente vai estar discutindo escrita acadêmica. Ela dá um embasamento muito forte para quem for continuar, for para o mestrado. E também, no caso, quando a gente fala da continuidade, é porque hoje a gente sente assim, como a gente já está com um projeto consolidado, será que nossa escrita não seria melhor se a gente tivesse uma segunda, uma metodologia de pesquisa 2, por exemplo? Porque eu acho que a gente até aproveitaria melhor, né? Mas é uma disciplina que todos deveriam fazer no primeiro ano do mestrado. A gente sabe que nem todos, né, na nossa turma do mestrado fizeram essa disciplina, e a gente percebe na convivência, nas nossas conversas com outros colegas, o quanto que ela faz falta ou fez falta para essas pessoas que, por exemplo, não passaram por essa disciplina, optaram por outra. Então, para o mestrado, eu acho que deveria até ser obrigatória, né? Assim, a metodologia de pesquisa. E agora eu acho que a Kelly, né, vai falar, ou a Nayara vai falar de mais dois relatos aí. Diferente da experiência da Michele, na minha graduação eu não tive uma experiência muito boa com pesquisa, né? Na verdade, eu só tive a disciplina no final, que é a TCC, todo mundo tem, né? Monografia. E só nesse momento nós tivemos essa experiência de construção de texto acadêmico, né? Lógico que são citados, mas como eu percebo que a graduação tem muito objetivo da prática docente, fica devendo essa parte de científica, né? Do texto acadêmico. Então, eu tive muita dificuldade. No primeiro ano de mestrado, na verdade, eu ainda tenho dificuldade, Cláudio, tenho muita paciência para pegar na minha mão e me conduzir, porque, por falta de experiência, ainda é uma dificuldade, né? Então, eu tive uma experiência ali no TCC, mas, como a Michele também, eu terminei a faculdade, fui para a prática, eu trabalhei no fundamental, trabalhei no fundamental 1 e 2, trabalhei na educação infantil durante vários anos, e depois vim para a academia. Então, a experiência fez falta, né? E vocês não sabem ainda, fiquem sabendo agora, no processo de mestrado, processo seletivo para entrar no mestrado, nós precisamos desenvolver um pré-projeto, né? Como a Michele falou, é só uma ideia inicial, não quer dizer que a gente vai continuar com ele quando a gente está no mestrado, né? E eu tive muita dificuldade, porque eu tive que pesquisar muito como fazer um texto, ver vários vídeos no YouTube de como fazer um texto acadêmico, procurar gente que sabia fazer, saber aprender a fazer uma referência, relembrar, né? Porque, na verdade, a regra da ABNT mudou. Acho que mudou. E aí eu tive que reaprender a fazer. Então, tem sido um tempo assim, de muita aprendizagem, mas com esforço. Então, o que eu tenho vivido nessa experiência foi isso. E aí começou as orientações com o Cláudio. Depois que eu consegui entrar, foi milagre, né? Já que eu tive que aprender a fazer um texto, aí fizemos o pré-projeto, fazemos a seleção no mestrado, e aí conseguimos a aprovação, passamos, e aí começou as orientações do Cláudio. Já na primeira reunião nós mudamos o tema de pesquisa, meu pré-projeto era aí nós decidimos mudar para outro tema, claro que em colaboração com a minha vontade, de acordo com a minha vontade, né, com a orientação do meu orientador. E aí nós tivemos esse trabalho com resenhas,
né, do jeito que a Michelle nos direcionou aí, foi exatamente aquele processo, né? Selecionamos um texto, lemos um texto, resenhamos a partir de cada parágrafo, e isso me ajudou muito, porque, como eu já disse, eu não tinha muita experiência, então eu parti de algum lugar, eu não parti do nada a minha escrita, né? Eu partia de algum lugar, e isso me ajudou muito na escrita acadêmica. Claro, como eu falei, ainda preciso melhorar muito, ainda estou no processo, mas eu já percebo uma grande evolução e até um certo conforto, né, do início para cá, né? Tem muito que melhorar ainda, mas de onde eu comecei, onde eu estou agora, eu estou muito satisfeita, né? Porque a partir desse início, que foi essas resenhas, essa direção que o nosso orientador me deu de como fazer resenha, texto por texto, na verdade é um trabalho até um pouco, assim, árduo, mais trabalho, assim, envolve mais tempo, parágrafo por parágrafo, ver ali argumento central e tal, mas depois do processo você vê o quanto que isso colabora com o seu texto. E enquanto você se constrói um acadêmico, porque do nada, como eu já disse, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia quase nada, e estou me construindo uma acadêmica. Isso é muito gratificante, sabe? Então, para vocês que estão aqui na graduação, né, que tem essa opção de fazer essa disciplina, é um privilégio. Aproveitem, né? Pede mesmo slide, vê a gravação de novo, porque eu não tive essa experiência e eu passei por um momento que a gente fala de sofrimento, sabe, para conhecimento, aquele atrito, aquele desgaste para aprender, que às vezes vocês não precisam ter. Então, realmente, para vocês é um privilégio estar tendo essa disciplina. Assim como a Michelle falou, a primeira disciplina do mestrado sobre a pesquisa também ajuda demais para onde a gente vai, como pesquisar. Ter nosso orientador do lado faz toda a diferença. Né? Eu sei que muitos orientadores não são assim, então, né, se você tem interesse de entrar no mestrado, não espere que todo orientador seja assim, faça o seu melhor, procure fazer aquilo que você dá conta, né? E cumpra aquilo que foi exigido, né? De acordo com o seu potencial, daquilo que você dá conta, tá bom? Nem todo orientador é igual, o Cláudio tem nos ajudado muito, mas eu espero que parte dessa nossa conversa que vocês possam também aprender um pouco mais. Então, já é um passo a mais para vocês. Tá bom? Então, obrigada aí mais uma vez pela experiência de compartilhar com vocês aí o que eu tenho vivido até agora, né? Tem sido muito bom. Thierry? Antes que eu me perca na minha fala, em relação à resenha, eu lembro que quando o Cláudio começou a conversar com a gente, assim, gente, vocês precisam fazer resenha, vocês vão ver o tanto que ajuda. Inicialmente, na minha cabeça, eu pensava assim, nossa, eu vou perder tempo pegando um texto, mas o tanto que aquela resenha nos ajuda na elaboração da escrita, realmente é algo muito, muito importante de ser feito durante esse processo. Então, assim, até hoje eu pego resenhas que eu fiz há muito tempo, utilizo realmente trechos da escrita daquela resenha, em escritas agora mesmo da minha dissertação. Então, assim, não é uma perda de tempo. Às vezes você acha que você está desenvolvendo aquela escrita, aquela leitura, e que você realmente está parando um tempo que você poderia estar escrevendo, mas aquele texto, aquela resenha, ela vai ser utilizada em muitos momentos na sua dissertação, na sua escrita. Então, realmente, ela é muito válida, muito válida. E a gente tomou um susto primeiro, realmente, de pensar cada artigo a gente ter que resenhar, mas é muito válido mesmo para a nossa escrita posterior e para o nosso entendimento também. Quando a gente resenha, a gente entende muito melhor o que está sendo falado naquele texto, a gente consegue tirar as ideias, a gente consegue realmente trazer para a nossa escrita coisas importantes daquele texto, porque às vezes a gente faz uma leitura tão rápida e tão superficial que a gente não consegue realmente tirar um bom proveito daquele texto, e a resenha permite que isso aconteça. Eu posso trazer a minha experiência, de certa forma, um pouco contrária da Michelle, porque eu iniciei a iniciação científica, mas logo quando eu tinha começado, eu passei no PIBID. E para mim, o PIBID, eu fui a primeira turma do PIBID, era uma grande oportunidade, e foi uma grande oportunidade. Eu digo que a minha prática, realmente, hoje, eu tenho muito orgulho do que eu faço no meu trabalho, é
boa parte do PIBID. Então, ele me ajudou muito a desenvolver uma prática mais significativa, realmente a repensar a minha forma de lidar com as minhas turmas, com os meus alunos, mas eu senti falta realmente dessa escrita acadêmica que a iniciação científica ela possibilita. Então, assim, essa parte mais densa da escrita, mais elaborada, a iniciação científica poderia me ajudar. Então, teve essa falha da minha parte na graduação. E eu tive uma disciplina que o professor, ele sempre trazia artigos para que a gente pudesse ler, mas que a gente fizesse relatos sobre o artigo. Então, hoje em dia, eu vejo que a minha escrita livre, quando a gente faz um relato sobre, ou a gente discorre sobre uma leitura, a minha escrita livre, ela é tranquila. Eu consigo sem suar muito, mas a minha escrita acadêmica, com referencial, eu tenho mais dificuldade, porque eu não tive esse aparato na graduação. Então, realmente faz grande diferença. E se eu voltasse atrás na graduação, eu iria realmente me dedicar mais a essa escrita, procurar pensar como referenciar um autor, como colocar normas da BNT direitinho, porque esses passos iriam estar muito mais leves agora no mestrado. Eu não ia realmente me desdobrar tanto para conseguir desenvolver essa escrita da forma com que eu tenho feito. Realmente eu estou tendo muita dificuldade e a gente acaba tendo que aprender passo a passo tudo novamente, né? Porque realmente eu formei em 2011 e eu fui para a prática, fui trabalhar, não parei de estudar, fiz cursos, fiz pós-graduação, mas nenhum exigiu de mim essa escrita acadêmica como o mestrado está exigindo. Então, eu tive grande dificuldade. E a oficina de escrita acadêmica do Cláudio ajudou demais a abrir meus olhos para o que realmente eu devo analisar, como eu devo desenvolver essa escrita, como eu devo olhar para um artigo e realmente analisá-lo, fazer a resenha. Então, assim, ele trouxe muito conteúdo importante para que a gente pudesse realmente nos aproximarmos mais dessa escrita de uma forma mais elaborada. Então, por exemplo, ele trouxe um artigo que ele fez sobre os 4 passos da organização da escrita de um artigo, que é muito importante. Também ele tem um outro artigo que ele escreveu sobre a escrita acadêmica e algumas questões que você pode utilizar, por exemplo, a utilização do porém, ademais, esses termos que a gente utiliza que enriquecem a nossa escrita e que é importante a gente conhecer, a gente saber a hora de utilizar e como utilizar. Então, são detalhes que vocês veem, assim, no exemplo que a gente deu, são detalhes que fazem a diferença no corpo do texto e que realmente são importantes da gente entender e da gente conhecer e da gente utilizar no nosso texto. Então, essa oficina foi muito importante, realmente, para a gente ter um pouco mais de segurança na escrita e poder desenvolver realmente uma escrita um pouquinho mais elaborada. Outra coisa, né, que acho que... desculpa, Michele. Não, é só para complementar o que a Kelly comentou sobre a oficina. Essas oficinas a gente fez com o Cláudio, mas elas são oferecidas por vários professores, né, da pós-graduação. No primeiro ano, teve outros professores que também ofereceram como oficinas a questão da escrita acadêmica e aberto para quem quisesse participar. E às vezes a gente acha que assim, não, mas a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para as disciplinas, eu não vou fazer, não vou entrar em eventos assim, mas faz toda a diferença para nós, pelo menos no primeiro ano do mestrado, participar de oficinas. A gente optou por participar da oficina que foi oferecida pelo Cláudio, mas outros professores também ofereceram durante o ano. Então, faz a diferença fazer oficinas com professores sobre a questão da escrita acadêmica. Essas atividades nos aproximam ainda mais, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está realizando ali. E também a gente não precisa só esperar estar no mestrado. Existem cursos abertos, cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento,
voltados para a escrita acadêmica. Então, assim, antes mesmo de entrar no mestrado, a gente pode fazer esses cursos também para ir se aperfeiçoando, para chegar no mestrado mais preparado, porque realmente as disciplinas, né, são várias, a gente realmente fica muito atarefado. Então, se a gente tivesse preparo um pouco antes, seria muito interessante, né? E falando sobre cursos e oficinas, outra coisa que o nosso orientador nos incentivou para melhorar a nossa linha de pensamento na escrita é participar de cursos que falem do nosso tema, né? Michele fez um curso na FMG, eu fiz alguns cursos online, meu tema é o pensamento computacional, né, da educação básica, então, de fazer um curso sobre a BNCC, um curso da competência número 5, um curso sobre pensamento computacional, ver palestras na internet sobre isso. Então, participar desses outros cursos, de acordo com o seu tema, também contribui para a sua argumentação. Tem maior entendimento, né, e organiza seu pensamento. Então, acaba que, quando o Cláudio nos incentivou a isso, como a Thierry falou, a gente pensa, nossa, mas gastar mais tempo com isso, na verdade, é menos tempo, porque você gasta mais tempo nesse processo, e quando você está escrevendo, o texto escorre muito mais rápido. Então, você acaba gastando menos tempo desenvolvendo um texto. Então, acrescentou muito para a gente também. Não é isso, meninas? Então, meninas, né, eu estou aqui participando, adorando a fala de vocês. E o que eu gosto dessa nossa turma de estudantes desse semestre, porque nós estamos nesse desafio, né, incrível que é o ensino remoto emergencial. E se a gente for pensar, né, em plena sexta-feira, né, 27 pessoas, nós já tivemos 28 pessoas interessadas nessa temática, né, aqui conosco, né, dedicando o seu tempo. Então, isso para mim, e eu acredito para o Cláudio também, é muito gratificante a gente conseguir reunir pessoas interessadas nessa temática da escrita, não é? Porque, às vezes, o curso de graduação, ele é muito exigente, né? Você, às vezes, tem ali uma carga horária de créditos que é imensa, né? E às vezes, essa falta de espaço, né, para se colocar um curso, para se colocar a participação no evento, nos faz, às vezes, chegar para o mestrado, né, e até mesmo para a escrita do TCC, muito despreparados, apesar de ter lido um volume enorme de coisas, de ter feito todos os trabalhos, de ter entregue tudo com pontualidade, não é? Então, acho que é um momento importante para a gente direcionar os estudos que a gente faz, não é? E conseguir realizar, né, chegar à escrita que a gente deseja, tá? Eu já coloquei aqui no chat que vocês podem aí abrir o microfone de vocês para algum questionamento, se vocês quiserem fazer, tanto para a Thierry, como para a Michele, quanto para a Nayara, não é? Vocês podem fazer os questionamentos que vocês querem, não é? Eu acho que é interessante, porque são pessoas que estão no primeiro ano do mestrado, né? Elas estão onde, às vezes, muitos de vocês gostariam de estar aqui daqui 2, 3 anos aí da vida acadêmica de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que querem direcionar, ou se Cláudio quer colocar alguma questão. Eu acho que vocês assustaram as meninas e os meninos, tá? Que isso, gente? Perguntem. Perguntem sobre o tema de pesquisa, sobre os objetivos. Tanta pergunta para fazer sobre pesquisa. Pode perguntar sobre o processo também, sobre como realmente acontece, sobre a escrita lá para chegar, né, no mestrado. Licença. Uma pergunta geral para vocês, para no caso quem puder responder, como que foi escolhido, no caso, o tema do mestrado de vocês? Igual vocês falaram, tem algumas saíram fora do que tinham escolhido para o TCC. Foi questão do cotidiano mesmo, ou já foi linha de pesquisas que vocês já vinham acompanhando, alguma coisa assim?
Oi, Nara. No meu caso, o meu pré-projeto foi relacionado a um projeto que eu desenvolvi na escola que eu trabalhava, relacionado ao uso das tecnologias no xadrez, no jogo do xadrez. Então, o projeto era relacionado a quais as tecnologias que eu poderia desenvolver e poderia trabalhar com os alunos para realmente trabalhar o xadrez. E dentro dessas tecnologias a gente pode pensar que não precisa ser apenas as digitais, né? Quando a gente fala de tecnologia, não precisa ser só celular, computador, tem várias outras tecnologias que podem ser utilizadas. E aí, com o tempo, depois que eu entrei no mestrado, a gente acabou realmente entendendo, o Cláudio trouxe a proposta da gente estudar as políticas públicas que são formuladas, né? Que foram formuladas, estão aí sendo utilizadas para essas tecnologias, para a utilização dessas tecnologias na educação. Então, realmente, eu achei o foco do estudo mais interessante e a gente foi modificando. E durante todo o mestrado, a gente faz um pontinho aqui, muda um pontinho ali, a gente vê que o projeto no final está bem diferente daquele inicial que a gente pensava. Mas, assim, isso chama, a gente vai afunilando realmente o estudo e vai entendendo que algumas coisas são mais importantes ser estudadas, algumas realmente têm um foco melhor. Então, esse afunilamento, ele é importante, ele é necessário nos estudos, né? No meu caso, também, assim, eu realmente, na minha graduação, eu estava em iniciação científica, mas numa linha de pesquisa totalmente diferente. Mas aí, como eu disse para vocês, eu formei em 2012. E a partir daí eu fui para a sala de aula, e na sala de aula a gente começa a observar, né, determinados aspectos que chamam nossa atenção para uma possível pesquisa. Eu sempre gostei muito dessa questão de ser uma professora, mas observar meu aluno, observar aspectos que podem ser pesquisados, né, que acontecem na sala de aula. E aí eu fiz uma pós-graduação em Belo Horizonte, que foi quando eu conheci a neurociência. Assim, eu ouvi falar da neurociência como um aspecto na educação, e aquilo, na época, para mim, foi assim, já gostei muito, né, do tema, e aí eu comecei a pensar muito nisso, e aí aí eu vim aqui em Lavras, né, o Cláudio, conhecendo o Cláudio, ele me disse que estava nessa área da neurociência, e aí eu escrevi. Mas aí também meu pré-projeto não foi o que hoje eu assim, afunilei bem. Eu escrevi um pré-projeto sobre educação e neurociência na educação infantil. O que aconteceu depois que a gente começou a conversar muito sobre o projeto, a gente foi afunilando, até que a gente chegou ao tema hoje como a consolidação do aprendizado, a partir das emoções e o papel das emoções na consolidação do aprendizado, com um aspecto da neurociência. Então, é o que a Kelly falou, foi afunilando. E é importante esse processo, a gente sair do macro e ir para o micro, porque no mestrado a gente tem que ser especialista no que a gente fala. E para ser especialista, a gente não precisa, né, pegar um tema muito amplo, a gente precisa funilar e chegar ao resultado, né? E pode mudar. Às vezes, com o passar do tempo, com o passar dos estudos, às vezes tem alguma outra mudança. E essa flexibilidade no mestrado é importantíssimo, até para a nossa saúde emocional mesmo. A gente está aberta a mudanças. Quando a gente chega num processo que a gente vê que não vai, a gente mudar e refazer tudo de novo, e isso é importantíssimo. Deixa eu comentar só uma coisa que é rápida, Tayara. Primeiro, assim, eu já ganhei o fim de semana, né, com as falas, né, Elaine? Já percebi, ué. Você Nossa viu, né? Senhora, eu vi. Já ganhei o fim de semana Você aqui. vai dormir tranquilo, ué. Ganhei o fim de semana, vai até segunda-feira, bem fácil. Fica bem, só. Fica bem. Quando eu entrei no mestrado, Elaine, eu mudei completamente o meu projeto. Aí eu conversando com os colegas da época, todos mudaram. Mas é engraçado isso, né?
Hoje, depois de ter orientado já mais ou menos assim, uns 20 e poucos alunos no mestrado, nenhum defendeu a dissertação com o projeto que entrou. O que isso mostra para mim? Né? Pelas observações, pela experiência pessoal e tudo. Quando a gente entra no mestrado, Nara, a gente entra muito cru. Como que a gente entra cru? É uma coisa impressionante. Eu quando entrei no mestrado em educação na UFMG, entrei no mestrado em educação na UFMG, né? Ah, menino, com 2 meses eu descobri que eu era um bom bunda de peru que precisava aprender um monte de coisa, viu, Nara? Um monte de coisa. Eu falei assim, gente, que é isso? Então, assim, eu não sei o que acontece, Elaine, eu não entendo ainda bem o que acontece na graduação, e isso, de certa forma, a gente também é responsável, né? Porque somos professores da graduação. Por que a gente vai tão cru para o mestrado? Sabe? É algo que ainda estou para entender. Que é um pouco daquilo que a gente falou na semana passada, da falta de estrutura para escrita. Se, em vez de nós falarmos para as nossas estudantes que ela tem que compreender o texto, que ela não pode interpretar. Interpretar é outra coisa, lá na frente, sabe? É entender o que os autores estão dizendo, para ter fundamentação, para ter consistência. Talvez, no caso da pedagogia também, e como eu fiz graduação em educação física, lá eu acho que tem esse problema, Tiele, a gente até já conversou sobre isso, tanto na pedagogia como na educação física, a gente sabe um pouquinho de um monte de coisa, mas a gente não sabe bem nada. Então, isso também deve contribuir, Elaine, viu, Nara, para esse impacto que o mestrado causa e que, literalmente, como eu já expliquei na semana passada, a orientadora joga o que a gente escreveu a primeira vez no lixo, porque está uma porqueira tão grande que só merece Todo mundo sofre com isso. Todos nós. Todos nós. Não tem ninguém que passou. É uma coisa incrível. Agora, o relato das 3 mostra outra coisa também. Aquela que tem uma trajetória de pesquisa já na graduação vai estranhar menos, que é o caso de Michele, Tiele e Nayara aqui. Michele foi a que menos estranhou, vamos falar assim. E a que menos mudou, no sentido de tema. O tema das 3 é o tema mais próximo. Mudou muito, mas ainda é o mais próximo. Então, Nara, a coisa mais comum é essa. Pode ficar despreocupada. Agora, claro, uma boa experiência na graduação, especialmente com iniciação científica, seja ela com bolsa ou voluntária, ela pode ajudar e ajuda muito. Claro, desde que cada uma de vocês faça parte de vocês. Porque o professor orientador não é mágico. Ele é um ser humano comum, igual a todo mundo. Ele não faz magia se vocês não sentarem... só contar essa, Elaine, que essa é engraçada. Quando eu fui fazer a seleção para o doutorado, eu ousadamente fui tentar lá no Rio Grande do Sul, com Tomás Tadeu. Né? O que um bunda de peru da educação física, que mal tinha terminado o mestrado, ia fazer lá... Com Tomás Tadeu, estudando Foucault, que nunca estudou, só estudava sozinho. Igual neurociência, eu comecei a estudar sozinho. Falei, que esse... Aí a
a Guacira, que à época era companheira dele, estava na banca, ela me perguntou, Cláudio, ela foi transcrevendo isso, ó. Cláudio, você vem num lugar que não tem a tradição dessa pesquisa, ela, toda gentil, né? Que, não sei se você conhece Guacira Lopes Louro, ela é uma figura, fina, né? Fina e tal. E eu lá ouvindo, né? Então, assim, que ousadia é essa? Ela, de forma muito delicada, que ousadia é essa? Sei que não tem lastro nenhum para vir para cá para estudar com a gente que está estudando isso há anos. Aí eu respondi para ela assim, ô, Guacira, na defesa, né? Lá na defesa de projeto para a seleção do mestrado, do doutorado. Ô, Guacira, eu vou usar muito a bunda. Falei, como é que é? Ela achou a coisa mais estranha do mundo. É, Guacira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar muito, eu vou sentar minha bunda na cadeira e estudar. Eu vou ficar estudando igual um doido, porque eu sei que eu tenho que remar mais do que muita gente que fez a graduação, o mestrado e o doutorado aqui. Eu já tinha consciência disso. Eu acho que eu fui aprovado naquela hora, sabe? Porque além do bom humor, que às vezes o gaúcho gosta do bom humor, só que ele tem aquele ar sisudo, mas ele gosta. Então, assim, foi interessante, foi a forma que eu falo assim, olha, é trabalho, eu vou trabalhar pra caramba. E como foi isso mesmo, né? O meu doutorado ele foi muito trabalho. Então, é isso um pouco que elas trazem também. E eu mostro isso para elas. As orientandas de graduação também sabem disso. A gente só transforma a vida intelectual, acadêmica, nossa, e às vezes até pessoal mesmo, né, Elaine? Porque uma coisa está atrelada à outra, com muito trabalho, com muito esforço. E Cláudio, eu estou percebendo um ponto que é muito interessante da gente conversar, não é? As estudantes e os estudantes da graduação, quando a gente fica buscando essas questões que possam, né, trazer alguma luz sobre essa distância, né, entre a graduação e o mestrado, né, tem um ponto que eu acho que é extremamente importante da gente refletir, sobre a questão da autoria, sabe? A autoria, ela não fica clara, ela não é evidente, ela não é colocada como para que a gente persiga isso, né, a autoria. E, às vezes, a gente tem, no estudante de graduação, aquela dificuldade, né, de se tornar autor. E, às vezes, a preocupação com a cópia, né, o excesso da cópia, a gente pega ainda, né, muito trabalho, que é trabalho que você vê, são plágios que vão sendo colocados, né? E o estudante da graduação, às vezes, ele se coloca nisso. E nós, professores, contribuímos para isso, mantendo, né, o nosso status, né, de doutores que nós somos, né? Tem um colega nosso, ele é aposentado já, ele fala sobre os PhDeuses, né? E eu gosto muito quando ele fala sobre isso, né? Às vezes nós mantemos, retirando do sujeito a autoria que ele possui. Aí, quando as meninas, foi a Nayara que estava colocando sobre a escrita, quando ela fala, né, a escrita não é minha, né? Mas a escrita é uma escrita autoral. Isso é muito importante, né, que o estudante da graduação perceba isso, não é? E aqui no nosso grupo hoje, que nós estamos trabalhando, a gente vai percebendo isso. Às vezes, nós não temos uma pergunta para fazer, né? Mas nós gostamos do que foi feito. Samantha já se manifestou, dizendo que está compreendendo, que está gostando. Então, às vezes, essa forma a evolução da nossa escrita passa também por essa
consistência da nossa fala, não é? Então, acho que é importante. As estudantes, né, de mestrado foram convidadas a participar conosco, né, trouxeram esse material maravilhoso. Então, eu agradeço, né, vocês de estar aqui com a gente, compartilhando essas experiências que são tão interessantes e enriquecedoras. E eu só gostaria de compartilhar as minhas experiências, né? Eu vi vocês falando a respeito do orientador, não é? E eu, assim, eu tenho experiências que são muito interessantes, porque eu tenho uma formação toda interdisciplinar, não é? Então, eu não tenho uma formação, licenciatura, mestrado em educação e doutorado em educação. Eu não fiz isso. E esse esforço que a gente faz para entender as linguagens, né? É isso mesmo, é o exercício de sentar, de ler, de escrever, né? E a turma de escrita acadêmica, o desafio delas é escrever um artigo, não é? Porque a gente vê na pedagogia UFLA o quanto de leitura que essas estudantes e esses estudantes já fizeram no decorrer desses períodos que eles estão, não é? E agora formalizar essa escrita, né? E eu fiquei muito feliz porque eu acredito que é o primeiro semestre, né, que eu estou trabalhando com essa disciplina, substituindo, colaborando, né, com a distribuição de aulas, e a gente pode aprender muito, né, revisando coisas que a gente faz, aquilo que a gente fez como proposição para as nossas pesquisas, né? Vocês aí, meninos e meninas da graduação, querem aí se manifestar, agradecer, escrevam no chat, né? Perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem aí, não é? Para a gente caminhar para a finalização, não é? Mas ainda temos um tempinho, né? Só para contribuir com a pergunta da Nara sobre essa troca de tema de pesquisa, Nara, importante para mim foi conhecer a instituição a qual eu queria entrar. Né? Nós três aqui, nós estamos falando de, nós fizemos disciplinas isoladas no mestrado para conhecer o corpo docente, para conhecer como que eram as aulas, o que ajudou também, porque aí são créditos a menos durante o mestrado, né? Ajuda a gente a fazer menos disciplina e concentrar mais na dissertação. E aí, quando a gente vai fazer o processo seletivo do mestrado, a gente percebe que tem linhas de pesquisas, existem linhas de pesquisas que os professores orientadores seguem, tá? Então, nós escolhemos tecnologia, então tem os professores que atuam com tecnologia na educação, tem os professores que trabalham com cultura, os professores que trabalham com identidade da formação docente. Então, lá na página, se for da UFLA, lá na página da UFLA de pós-graduação, deixa bem claro lá qual professor que é, qual linha de pesquisa ele segue. Então, já é um bom indicativo para onde você quer ir, se você quiser, no caso da UFLA, tá? Se você quiser seguir um mestrado na UFLA sobre essa linha, dentro dessa linha de pesquisa. Porque lá no processo de seleção, você vai ter que colocar no seu formulário lá qual linha você quer seguir. Qual linha, isso. Então, a partir dessa linha, você já, como a Michelle falou, é do macro para o micro, você determina a linha de pesquisa, depois um tema que você quer trabalhar. Tecnologia, o meu pré-projeto foi sobre o uso de celular em sala de aula como ferramenta de aprendizado, né? Hoje eu trabalho com pensamento computacional na educação básica, mas ainda é dentro da tecnologia, a linha de pesquisa Sim. ainda é a mesma, né? Tudo que eu trabalhei para o pré-projeto e no início ali do mestrado não foi desperdiçado, ele só foi aprimorado, né? Então, conhecer também a instituição que você quer adentrar, como ela trabalha, as linhas de pesquisa que ela desenvolve, também te ajuda a direcionar qual pesquisa ou qual tema de pesquisa você poderá ou quer trabalhar. Ajuda muito a conhecer na instituição. E fica a dica, se você tiver interesse em mestrado, depois da graduação, fazer uma disciplina isolada contribui muito no nosso processo seletivo e no nosso adentro, né, ao mestrado.
Essa dica é fundamental mesmo, né? Você conhecer o corpo docente, conhecer as linhas de pesquisa, né? Ler os currículos dos professores que você está interessado. Cada currículo, né, tem ali as publicações que os professores já fizeram, orientados, né, pessoas que já foram orientadas. Então, o currículo é uma forma de você conhecer por onde que o orientador e a orientadora caminham, não é? Então, é uma informação importantíssima para quem quer, né? Eu estou vendo aqui que a Samanta já mandou aqui um recadinho. Mais alguém? Podem abrir o microfone. Aí, a Nara está levantando a mão. Pode falar, Nara. Eu quero agradecer as meninas, as respostas. Elas me deixaram bem mais tranquila, porque, sinceramente, às vezes eu fico assim meio perdida, assim, gente, que eu quero fazer o... Quero fazer não, né? Tenho que fazer o meu TCC agora. Aí depois eu já queria pensar numa linha que eu pudesse seguir no mestrado. Mas eu falo assim, gente, será que vai ter alguma coisa a ver? Será que... Só que os relatos de vocês, eu falo que ajuda muito. Tanto o primeiro encontro como esse, nossa, muito construtivo. Ainda mais o relato da Elaine, também do professor Cláudio, né? Que dá mais uma up, assim, né? Da gente. Muito obrigada mesmo, viu, meninas? E, nossa, parabéns pela linha de pesquisa de vocês, bem diferente, bem dinâmica, né? Tem que estudar muito, né, Nara? E o que vai fazer toda a diferença, Nara, é você conhecer os processos de escrita, né? À medida que você escreve sobre um tema, você aprende a escrever sobre outros temas, né? Então, todo o lastro seu de TCC, independente do tema que você vai escolher, ou então, independente do tema possível, né? Porque a pesquisa, ela depende da possibilidade. A pesquisa é feita no real, né? Ela é feita dentro daquilo que é possível fazer, né? Então, essa forma como vocês vão se aproximando da escrita por meio do TCC, isso vai impregnando em vocês essas experiências. Aí, quando chegar no mestrado, no doutorado, a coisa já vai caminhar melhor. E a experiência da iniciação científica, hein, gente? Como que é válida, Cláudio ressaltou, né? Tem os grupos de pesquisa, né? E eu acho que a UFLA e o curso de pedagogia, principalmente, as licenciaturas também, né? Eles são espaços privilegiados, porque a gente tem onde buscar essas informações, né? Gautier falou sobre a experiência dela no PIBID, é muito válida demais também, não é? Mas você conciliando, né? Puder conciliar, fazer a extensão, fazer a iniciação científica, fazer a iniciação à docência, você usar essa multiplicidade de ofertas, de espaços para trabalho que tem aí na graduação, né? Elaine, lembrei, você falando agora, eu lembrei de uma coisa que a gente também não pode ter medo de conversar com os professores, né? Quando a gente tem uma ideia de um projeto, a gente tem que chegar, né, naqueles que a gente sabe que estudam sobre isso e falar sobre o que a gente está pensando, sobre o projeto, mesmo que seja uma conversa assim informal de corredor de departamento, para justamente para esse processo inicial da escrita do pré-projeto, né? Então a gente pode sim, tanto na minha graduação quanto agora na pós, eu sinto muita abertura dos professores, né, para a gente estar conversando mesmo sobre o nosso projeto. E a gente tem uma disciplina teve uma disciplina agora na pós, que é o seminário de pesquisa, que a gente apresentou o nosso projeto para outros professores, né, da pós. E foi muito rico, né, porque outros professores conhecem o que a gente está construindo e tem uma conversa muito boa que ajuda, né?
eles a conhecerem, né, o que a gente está estudando. Então, essa conversa é fundamental, essa troca de experiência mesmo. Eu vejo também, sabe, eu trabalho, além de trabalhar na pedagogia presencial, eu trabalho na pedagogia à distância. E a gente tem feito os seminários, a gente chama de seminários de pesquisa, sabe? E os seminários de pesquisa, na graduação, ele é muito válido, que é esse momento onde você tem o tempo para escrever um pequeno projeto de pesquisa, né? E apresentá-lo, discutir, ter contribuições, né? E você utilizar o espaço na disciplina, né? Igual na pedagogia tem a disciplina de TCC, não é? A gente já andou falando no encontro anterior, né, Cláudio? A gente sabe que a gente ainda tem que avançar em muitos pontos, né? Principalmente com relação à estruturação de escrita, né? Observância desse desenvolvimento do TCC, porque na pedagogia a gente tem 4 semestres para a escrita do TCC, né? E às vezes o que a gente percebe? Que a gente vai orientando o estudante, mas ele pega firme mesmo nos 3 últimos meses para poder entregar quando ele já está lá no 9º, não é? E isso, essas estratégias, né, para a gente fazer um processo de escrita mais adequado e mais observado, com esses feedbacks, né? Esses feedbacks que qualificam a escrita da pessoa, né? Então, a gente também aprende muito com a fala do estudante, quando o estudante sinaliza, né? Isso que a gente está dizendo. E aí, quando você fala, Nayara, dessa conversa com o professor, isso é essencial, né? A gente tem que estar enquanto estudante, buscando esses meios de comunicação e aprendendo, e nós, professores, né, cada vez mais próximos aí para a gente poder buscar esse diálogo mesmo, né? Então é isso, né, meninas? Estamos finalizando aí, né? Se alguém quiser escrever mais alguma coisa para elas ou perguntar, esteja livre. Cláudio, se quiser se despedir, não é? Novamente, obrigado, viu, Elaine? Parabéns para as 3, muito bom, tá? Tudo bom, então? E muito bom. E aí é continuar trabalho, porque assim, é tanto trabalho que são essas coisas que dão um retorno de satisfação para a gente, sabe? Assim, pensem o seguinte, isso não é só para as 3, obviamente, é para todo mundo aí. Eu sempre lembro de Deleuze, Gilles Deleuze, né, que é um filósofo francês. Uma vez uma repórter perguntou a ele de onde que ele tirava ideias tão brilhantes. Aí ele parou, pensou um pouco e falou assim: são horas e horas de trabalho para quem sabe alguns momentos de inspiração. É então, isso aí. É isso, sabe? É trabalho. Agora, esses encontros nos revigoram, né? Isso é bom. Mas as pessoas têm que ter consciência, né, Elaine, que eles são importantes, são necessários, nós temos que fazer, mas que o trabalho ele é mais árduo e muito menos prazeroso do que um encontro desse. Com certeza, não é? Né? Então, quem me procura, por exemplo, para orientação de TCC, já sabe. Fia, você vai trabalhar? Se não for, esse semestre, por exemplo, eu dei um chute na canela de uma. Ela foi, né, Elaine sabe até quem é. Tá fazendo, Elaine, tudo direitinho. Tá fazendo. Assim, chute na canela é o seguinte, olha, figurinha, é assim ou eu vou desvincular. Você pode escolher agora. Não vou fazer. Então tá, você vai cumprir as datas, você vai... né?
Agora, é extremamente prazeroso ver que elas estão evoluindo, sabe? E Isso é ótimo. que a gente está contribuindo com isso. Uhum. Né? É de um prazer, assim, inigualável. Sou Agora, muito... dá um trabalho tanto para elas como para nós, né? Com certeza. Com Então, certeza. agradeço, viu, Elaine? Eu... E muito, muito, muito parabéns para as três também. Ótimo. Eu também quero agradecer vocês, meninas, e confirmar que o nosso último encontro vai ser no dia 9, né, Cláudio? Isso. Porque a gente tem o dia 2, que é um feriado, né? Isso. Mas aí nós vamos fazer no dia 9. Todos estão convidados e todas estão convidadas, tá? Participar com a gente. Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Beijos para Beijo todos. para Tchau, todo tchau. mundo. Bom fim de semana. Né? Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.